Bom, vamos começar com a nossa primeira pauta, que é a derrota do Vitória, né? Na estreia de Fábio Carille, o rubro-negro baiano foi até Porto Alegre e perdeu para o Internacional 1-0, gol no finzinho, né? Tava com a cara que o Vitória ia trazer um pontinho valioso, né? Era um confronto direto. O Inter era o time abaixo ali do Vitória, estava abrindo a zona de rebaixamento, mas aí com a vitória colorada foi o Vitória que entrou agora no Z4. Vitor Vilar, né, estreia de Fábio Carille, obviamente não dá para a gente fazer uma avaliação ainda sobre o trabalho, né? Poucos dias. Até foi um Vitória muito parecido com o Vitória do Carpini, né? Aquele time que fora de casa joga ali muito para se defender e em muitos momentos tem até êxito nessa estratégia, né? Mas aí no final do jogo, um belo chute, né, do Tabata acabou aí fazendo um único gol do jogo. Algo positivo, Vitor Vilar, desse jogo? Fala, meu amigo Fábio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí na live. Salve aí também para a galera que assiste depois no YouTube, né? Fazendo aqui também o papel que a Ravel faz muito. Deixa o like aí, não é isso? Deixa o like aqui pra gente, tudo mais, porque é isso, né? Sabadão aqui à noite a gente está comentando. No caso da gente, né, que está nos jogos do Vitória, mais uma derrota, cara. Tu precisa ter muita força para ficar vindo aqui acompanhar derrotas do Vitória, né? São 7 jogos já sem ganhar do Vitória. É surreal, assim, o momento que o Sem clube marcar gol, né? 6 sem balançar as redes. fez sem balançar as redes, totalmente, exatamente. Então, assim, é surreal esse momento que o Vitória vive, cara, e acho que esse que é o ponto de partida, assim, né? A gente tem que trazer o contexto do Vitória. Se a gente for falar do contexto do Vitória, para o contexto atual, até os acréscimos, como você falou, né? O gol saiu aos acréscimos. Então, até os acréscimos, assim, você tinha, de qualquer forma, foi um bom desempenho do Vitória para o contexto atual. E até os acréscimos você tinha um bom resultado, certo? O desempenho eu acho que não vai mudar muito a avaliação, porque no final das contas o gol foi nos acréscimos, então a gente teve um bom desempenho ali nos 90 minutos para o contexto atual. Estou dizendo que o Vitória foi ótimo, maravilhoso, pensando naquilo que a gente deseja do Vitória, mas para o contexto atual foi um bom desempenho e, pô, até os acréscimos era um bom resultado. E aí, pô, qual é o contexto que eu estou trazendo, tá? A gente tem que falar com o torcedor de uma maneira muito franca, velho. Esse Vitória é um clube que, como a gente vem marcando aqui, desde o início da temporada, né, mas sobretudo depois que começou a Série A, é um Vitória com um elenco, né, extremamente deficitário, deficiente mesmo para essa Série A, um elenco que não está ao nível de disputar a Série A. Esse elenco perdeu vários jogadores, então, perdeu em qualidade? Não, porque os jogadores que saíram eram jogadores que de fato tinham que sair, não estavam bem no Vitória. Mas perdeu em número de quantidade de peças durante a pausa. Então, por exemplo, agora a gente vai ter um jogo na quarta-feira, o Vitória vai ter um jogo na quarta-feira contra o Botafogo, que o Vitória já não tem Lucas Alter, porque Lucas Alter pertence ao Botafogo, não vai poder jogar. E não tem Baralhas, que tomou o terceiro cartão amarelo hoje e está suspenso para a partida. Então, essa situação do Vitória de ter liberado muitos jogadores e praticamente não ter contratado na janela, faz com que o Carille já tenha um trabalhão para montar o time que vai enfrentar o Botafogo, por exemplo. Então, a gente tem um time que já era muito deficiente no elenco, que agora já não tem mais tantas peças, mesmo deficientes, mas não tem tantas peças. A gente está falando de um time que foi eliminado de todas as competições, exceto a Série A, de uma maneira muito assim, vexaminosa mesmo, vergonhosa. Sul-Americana, Copa do Nordeste, mais recentemente, Copa do Brasil, Campeonato Baiano sem ganhar do Bahia, em momento nenhum competiu com o Bahia, enfim, que demitiu o técnico há poucos dias. O novo técnico chegou anteontem no Vitória, fez um treino para essa partida apenas, já em Porto Alegre. O cara sequer pisou em Salvador, mal foi apresentado para a torcida e para a imprensa. Então, assim, todo esse contexto, né, o Vitória muito embaixo, como a gente falou, o sétimo jogo já sem ganhar, muitas derrotas no caminho, sem marcar. Para o contexto, velho, vamos combinar que o desempenho foi até acima do que a gente imaginava, porque a moral do time era para tomar um passeio do Inter, e o resultado vinha sendo muito bom. Vamos combinar que 0-0 no Beira-Rio, para esse contexto do Vitória, seria um grande resultado. Um momento para você, pelo menos, parar de perder e tentar construir a partir disso aí. Mas saiu o gol na reta final, né?
Obviamente, a gente tem que ver o que é que vai tirar disso aí. Eu acho que Carille, foi a estreia de Carille, né? Olhando para o treinador, que é a grande manchete dessa partida, ele foi para o jogo claramente, Fábio, para estancar a sangria. Assim, eu acho que a Isso. proposta de Carille durante os 90 minutos foi para estancar a sangria. Ele entrou com um time extremamente recuado. Eu concordo com você, lembrou até os jogos, né, de Carpini fora de casa, mas eu diria que ele pegou o modelo de Carpini de jogar mais recuado, mais fechado, explorando a transição. E para esse jogo especificamente, ele aumentou essa tendência, né? O Vitória jogou muito recuado, assim, foi bastante cauteloso, ao ponto de que, por exemplo, no segundo tempo, ele teve a oportunidade de, quem sabe, fazer umas alterações para explorar mais o espaço que o Inter deu e não fez. Ele priorizou a defesa. Acho que a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Então, acho que foi uma vitória de Carille que claramente entrou para estancar a sangria e ele vinha conseguindo, né, estancar essa sangria até os acréscimos, né? Era um resultado que daria meio que um sentimento de que houve uma resposta. E eu continuo dizendo que o desempenho foi bom, por quê? Porque o Vitória teve uma postura diferente daquela que a gente via assistindo com o Carpini. Eu acho que é uma Vitória que mostrou um interesse maior dos jogadores ali no jogo mesmo, no desempenho do time, na forma de marcar, na forma de tentar reagir nesse Campeonato Brasileiro. Eu achei que os jogadores tiveram uma postura diferente em campo. Mas, sobretudo, foi uma vitória. E aí, olhando para a Carilha, eu acho que esse é o saldo positivo, né, dessa estreia, digamos assim. É uma vitória que entendeu, cara, o seu momento crítico. Eu acho que esse primeiro retrato que a gente teve, né, perdeu, beleza, mas a gente tem que analisar como é que foram os 90 minutos. Foi uma vitória que entendeu, um time que foi ciente, extremamente ciente, né, do seu momento crítico que vive, um time que está ciente do buraco em que ele se encontra. Então, priorizou inicialmente se defender, priorizou tentar não perder, tentou mesmo que buscar um resultado, e aí ver o que acontecia lá na frente no ataque, de repente a bola escapar, uma transição, fazer um gol, É, jogou por uma mas bola, tentou né? estancar a Sangria. Exatamente, jogou por E uma até bola. teve, né? Até teve ali Pois é, o lance teve. do Renzo, né? Que o goleiro pegou. Na verdade, dois lances, né? Hum. Os dois com o Renzo, né? Um ali na. O zagueiro se atrapalhou, o Lucas Braga também se atrapalhou. O Renzo É, finalizou, o Rocher pegou e teve outra ali no vacilo também defensivo. Um chute rasteiro que o Rocher também pegou, né? Foi isso, né? Acho é isso. que a Eu acho que estratégia foi um do time. é, Não, pode assim, falar. não, sobre a atuação eu também concordo, assim, não tinha muito que o Vitória fazer algo diferente hoje. Era tentar, ou o Mateuzinho acertar um lance, né, porque o Mateuzinho também erra demais, né, ou uma bola dessa aí, um escapado, um erro defensivo, já que o Inter em casa ia dar espaço, né, então, assim, É não, isso, eu acho que esse que é o saldo. Porque eu falei que o desempenho foi bom, sabe, Fábio? Porque, assim, seu xará, o Carille, entendeu que ele chegou ao Vitória entendendo que o momento é de estancar a sangria. Então, ele montou uma estratégia de jogar com o Inter lá no Beira-Rio, realmente para se defender e tentar achar essa uma bola que você falou. Eu acho que o Vitória é por aí, cara, não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho que a contratação de Carille já foi nessa intenção mesmo, de assumir. Eu vejo até, eu comentei isso brevemente no Pocket, né, que a gente fez no meio de semana, que assim, cara, o Vitória está assumindo a deficiência do seu elenco. O Vitória está assumindo nesse momento que não dá para propor nada na Série A que não seja jogar com o time recuadinho, bloco baixo e na transição por uma bola, pelo menos nesse momento. Quem sabe o Vitória contrate bem, traga uns reforços que consigam melhorar o nível técnico do time. Quem sabe o trabalho de Carille lá para umas 10 rodadas para frente consiga criar algo mais do que jogar dessa forma, mas nesse momento é isso aí que dá para fazer. É estancar essa sangria jogando dessa maneira. Sobre a chance que você falou, eu também acho assim, eu acho que, cara, não dá para dizer também que foi uma derrota injusta, né? Eu acho que uhum. tava ali, tá no resultado tomar esse 1 a 0 do Inter, tava
estava dentro do esperado também, assim, não foi uma derrota injusta pelo jogo que aconteceu. Tava, assim, em algum momento algum dos dois ia fazer, né? Eu acho que foi um jogo que não teve muitas chances para nenhum lado, assim, não foi um jogo de muitas chances, nem O para o Vitória Vitória nem para o finalizou mais Inter. no gol do que o Inter. Foram quatro Pois é. finalizações no gol do Vitória e duas do Inter. Uma foi gol. É isso, não foi, cara, não foi um jogo de muitas chances, mas esse que é o detalhe, eu acho que os dois Foram três, tiveram tá? chance. Três do Inter e quatro do Vitória. Exato. Os dois tiveram chance, sabe, Fábio? Não foram muitas, não foi aquele jogo Isso. de uma profusão de lances de perigo para gol, mas os dois tiveram chance de marcar. O Vitória teve, no primeiro tempo, o William Oliveira, que não vai contabilizar como uma finalização, mas foi uma chance, talvez a melhor que o Vitória teve no primeiro tempo, foi o William Oliveira, após uma cobrança de falta, a bola sobrou na entrada da área, depois levantaram num balão para o meio da área, o William Oliveira acabou furando, e ele estava de frente para o gol. A zaga do Inter já tinha saído, né, da zaga, a zaga tinha saído da área, e ele, no movimento contrário, acabou recebendo essa bola numa posição legal, e ele furou, então estava de frente para o gol. Desculpa, eu tô meio rouco, então eu vou dar umas torcidas aí ao longo da live. Depois teve Renzo também, que você falou, né? Essa que Maicon Jesus cruzou e aí Lucas Braga dividiu e atrapalhou Renzo. E depois ainda teve Renzo de fora da área, aproveitando uma falha ali do Vitor Gabriel, né? Então o Vitória teve essas três chances que eu considero bem claras. Fora outras, assim, de um rebote que o Oliveira chutou meio mascado, meio Isso. fraquinho para a defesa do Rocher. Então o Vitória teve sua chance, sabe? Ainda teve também a de Maicon Jesus na reta final, em que ele pegou uma bola pro lado esquerdo, chutou no gol e o Rocher defendeu. Então o Vitória teve muita chance. O Inter também teve suas chances, né? Primeiro tempo teve uma de Wesley, depois no começo do segundo tempo teve Borré com duas chances, depois teve Valência, teve o gol. Então, eu diria que os dois tiveram chance. Não foi um jogo de uma profusão de chance, mas os dois tiveram. E aí que tá, né? O Inter é um time também que tem muita dificuldade de marcar ultimamente, né? De fazer gols, assim como o Vitória. Mas o Inter aproveitou, assim, das poucas chances que os times tiveram, o Vitória não aproveitou nenhuma, né? Não conseguiu Isso. marcar. E o Inter foi lá, aproveitou uma e fez. Talvez a mais improvável, porque foi um chute de fora da área, numa, num chute maravilhoso, assim, do Tabata, que acabou ali uma rara felicidade para acertar aquele chute, e aí acabou o Vitória perdendo. Acho que é isso, cara, assim, a derrota, ela foi dura pela forma como ocorreu. Eu acho que se fosse 0-0, né, como estava caminhando até os acréscimos, eu acho que a gente estaria falando aqui de um resultado muito bom para o Vitória. E o Vitória fez, digamos assim, até por merecer, assim, eu acho que se terminasse 0-0, ok, o Vitória sairia de lá com um resultado considerado muito justo, porque o Vitória encaminhou o jogo para isso. Como o gol saiu ali nos acréscimos, acaba tendo aquela, sabe, aquela para baixo, assim, aquele sentimento para baixo. Mas enfim, tava no script do jogo, assim, era uma possibilidade da partida por conta dessa situação do Vitória estar se defendendo muito mais do que controlando a bola, né? Sobre o lance do gol, Vitor, vi muita gente reclamando do Baralhas, né? O corte que ele fez foi pro meio ali, muita gente queria que ele cortasse pro lado. Mas na minha visão, acho que o erro pior do lance do gol foi do Maicon Jesus, que ele foi tentar jogar por dentro ali no final do jogo. Ele que erra o passe e aí o Inter retoma a bola, sai o cruzamento, o Baralhas afasta e o Tabata acerta um belo chute. Para você, dá pra colocar na conta do Baralhas o gol ou do próprio Maicon que saiu errado ali no final do jogo pelo meio? Cara, isso é interessante, porque assim, eu não coloco nenhum na conta de nenhum dos dois, a verdade é assim. Eu acho, cara, muito difícil aquilo ali, a gente tem que ter em mente que, por exemplo, esses dois jogadores em questão, né? Mas todo o time do Vitória ali são 90 minutos, o jogo, esse gol saiu nos acréscimos, foram 90 minutos desse time basicamente se defendendo e um desgaste absurdo. O Vitória sofreu muito no segundo tempo por desgaste defensivo, porque passou o jogo inteiro correndo atrás dos jogadores do Inter e da bola. Então, ali no final, os caras estavam muito desgastados, né? Eu acho, assim, isso é até uma introdução para algo que eu queria falar também. Mas, comentando exatamente o que você me perguntou, eu acho que teve um erro ali de Maicon Jesus na saída, sim, que ele tentou jogar por dentro. O erro depois.
né, na jogada que o Valencia acabou recebendo nas costas dele. Não foi um erro, porque ele estava 2 contra 1, né? Era ele É. sozinho contra dois jogadores do Inter, e não tem como defender realmente. Mas, assim, é algo que tá dentro também do script do jogo, né? Você tá ali atrás, sofrendo muito na marcação para marcar, e aí na reta final é normal você cometer esse erro, sabe? Esse erro que, assim, a princípio, você você comete muitos desses durante a partida. É muito difícil você não cometer uma saída de jogo errada, como essa do Michael Jesus, você não ter a melhor posição para poder afastar a bola para o lado correto e acabar afastando para o meio da área, né? Ou para a entrada da área, como aconteceu com o Baralhas. Eu acho que isso faz parte do jogo de quem está 90 minutos defendendo, entendeu? E aí eu acho que esse que é o detalhe introdutório para aquilo que eu queria falar. Eu acho que o Vitória mostrou também que ele bateu no teto ao longo da partida. Então, por exemplo, no primeiro tempo, eu acho que o Vitória se defendeu melhor. No primeiro tempo, o Vitória realmente se defendeu melhor. O Vitória negou muitos espaços ao Inter. O Vitória conseguiu até anular o Inter de certa forma. Aí, é, ao longo da partida, o Vitória foi batendo nos seus diversos tetos de rendimento. Primeiro que defensivamente é muito difícil você segurar 90 minutos um adversário com o poder ofensivo que o Inter tem, né? No segundo tempo, o Inter foi botando vários atacantes para empurrar o Vitória para o ataque, né? Aliás, para empurrar o Vitória contra a sua defesa, né? O Inter empurrou os seus jogadores para o ataque e pressionou o Vitória realmente ocupando muito o campo de ataque. Então, para você, e aí você está falando de Ener Valencia, de Borré, né, de Carboneiro, de jogadores de Alan Patrick, de jogadores que são muito qualificados, né, ofensivamente falando, jogadores com uma técnica muito grande. Então, para você conseguir manter o teto ali, né, você conseguir um alto rendimento durante 90 minutos nessa situação de que você está se defendendo, mesmo no bloco baixo, e você tem que negar os espaços durante 90 minutos para um time com esse poderio ofensivo, você precisa ser um time assim muito coeso. Tipo o Botafogo contra o PSG, sabe, no Mundial. Tem que ser um time muito coeso, um time muito bem treinado, um time que mantém ali durante os 90 minutos uma taxa de erro quase zero. Você precisa, para você manter isso, você precisa ter uma taxa de erro quase zero mesmo, assim. Errar muito, muito pouco mesmo, quase nada, defensivamente, na saída de bola, etc. Só que isso não dá para a gente esperar do Vitória atual. Eu acho que esse que é o ponto, sabe? O Vitória atual não é o time para isso. Isso você pode esperar, essa taxa de erro quase zero, essa capacidade de se defender muito bem ao longo dos 90 minutos, de um time que está muito mais bem treinado, né? Um time que está num nível de desenvolvimento de trabalho muito acima do que o Vitória está apresentando hoje. Eu acho que o Vitória, por tudo que a gente está falando, problemas de elenco, problemas de troca de técnico, tudo mais, o Vitória ainda não é esse time e vai demorar de ser um time que vá se defender durante 90 minutos sem errar, pô. Entendeu? E ao Uhum. mesmo tempo, esse é um teto. O outro teto é a parte ofensiva. Porque durante a partida, sobretudo no primeiro tempo, ficou muito claro que você estava se defendendo, mas você tinha que acertar a transição. O Vitória, para encaixar esse modelo de jogo, ele precisa acertar a sua transição também, né? Ele precisa encontrar as rotas de ataque a partir do momento em que você recupera a bola. Só que para isso também você precisa ser um time coeso, você precisa ser um time muito bem treinado, um time que tem um entrosamento bacana e que os jogadores tenham um nível de qualidade técnica um pouco maior. É muito comum você ver ao longo de toda a temporada o Vitória, quando joga dessa maneira, também errar as transições por erro de passe, por erro de movimentação, por um domínio errado, né, dos seus jogadores. Agora mesmo a gente nesse jogo mesmo teve um lance que foi muito claro disso. Mateuzinho roubou a bola no ataque, conseguiu abrir para Ronald na direita, que o Ronald estava completamente livre, e o Ronald errou o domínio, não dominou bem, a bola saiu pelo lateral, morreu o jogo do Vitória ali, a transição do Vitória ali. Então, é, cara, é o Vitória, velho. A gente não tá É. falando de um time que tá níveis muito avançados de trabalho. É um time que está no nível muito baixo em todos os aspectos de desenvolvimento de trabalho. E aí, o Michael Jesus vai errar na saída de bola,
O Baralhas, aos 90 minutos, não vai cabecear para o lado certo, porque o cara está exausto, porque o cara já correu 90 minutos defendendo. Sabe, isso vai acontecer. Então, eu entendo a frustração do torcedor, mas, pô, não dá para você tem que saber botar o lugar do Vitória nesse momento, assim, né? Eu acho que é por aí, Fábio. Muito bem, Vitor Vilar. Eu também acho que é por aí. Eu acho que o principal problema do Vitória é realmente essa questão da transição e do ataque, né? Porque se a gente pegar defensivamente, assim, o Vitória não toma goleadas, né? Assim, o Vitória é um time eu tô procurando aqui entre Série A e Copa Sul-Americana e até mesmo Copa do Brasil, o Vitória nunca tomou mais do que 2 gols, né? Então é um time que defensivamente, para um time que está na parte de baixo, ele tem uma defesa até ok. Ainda tem a questão, a bola alta, né? Eu lembro de alguns jogos que o Vitória tomou gol de cabeça, né? Por exemplo. Mas eu acho que é um time que compete e defende bem. Assim, eu acho que não é o principal problema. Eu acho que o grande principal problema do Vitória é a ineficiência ofensiva, porque para um time que se defende, você achar um gol, por exemplo, você facilita a vida da sua defesa. Você pega um adversário mais nervoso, né, um adversário querendo acelerar, e você pode até roubar mais bolas e fazer eventualmente um segundo gol. Então, o Vitória não fazer gol, assim, eu acho que sobrecarrega muito quem está lá atrás, porque você deixa o adversário numa situação ainda mais tranquila. Apesar do Inter hoje estar no 0-0 e claro, isso, o time da casa fica mais nervoso, mas ele não está perdendo o jogo. Né? Então, a gente pega vários jogos do Vitória que ele não consegue aproveitar. Né? A gente teve aqui, Santos, ele perdeu de 1-0, Corinthians 0-0, Cruzeiro 0-0. Se ele tivesse achado um gol nesses 2 jogos, né? A situação poderia ser outra. Né? Então, acho que realmente essa janela vai ter que vir. Sobretudo pontas, viu, Vitor Vilar? Eu vejo esse time do Vitória e eu sinto falta de um ponta que consiga ajudar mesmo, assim, receba uma bola, consiga meter em velocidade, né? Consiga pegar um contra um. O único jogador que consegue um pouco fazer isso é o Mateuzinho, mas também ele tem que criar e ele mesmo correr, assim, não tem como ele roubar a bola e dar um passe para ele mesmo e pegar na frente e fazer o X1 com a defesa adversária. Então, não me parece hoje o setor mais carente, porque hoje jogou o Lucas Braga, que mais uma vez horrível, né? O Ronald caiu ali também um pouco pela ponta, mas também não é um jogador que tenha essa característica, né, para ajudar um time que vai jogar em contra-ataque. Não tem que ser o foco do Vitória nessa janela aí, trazer um ou dois pontas que ajudem, até porque o Janderson foi embora, né, o Mosquito foi embora. Então, essa tem que ser. Essa posição tem que ser o principal alvo do Vitória aí nessa janela? Rapaz, sem dúvida. Sem dúvida, até porque, como você falou, assim, eu também concordo, eu acho que defensivamente, é, volto a dizer, é muito difícil você manter a taxa de erro zero, né? Mas é um time que até para a situação em que ele está, o Vitória tem sofrido poucos gols, eu concordo com você. O problema todo realmente é você conseguir até segurar mais a bola no ataque, sabe? Uma coisa que me incomoda muito, Fábio, é que o Vitória muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um jogador que atuou super mal hoje, né? O Vitória muitas vezes ele até consegue desarmar, se defender, desarmar o adversário, né, no seu campo de defesa. O Vitória consegue desarmar ele no campo de defesa e aí quando vai fazer a transição, ele lança a bola para o pivô, né? Para o centroavante fazer um pivô e tentar reter essa bola. Só que já passou Janderson, já passou Carlinhos, já passou Fabri nessa posição. Tudo bem, ninguém era da função exatamente. E aí veio o Renato Kaiser, que é um especialista da função, né? Carlinhos mas pô, é um jogador tão deficiente assim, tecnicamente, que a gente nem considera muito. Mas Kaiser é um cara da função e hoje ele não conseguiu fazer isso, né? Ele na verdade já tem tido alguma dificuldade para fazer isso. É um outro tipo de centroavante, centroavante talvez de jogar mais para frente, né? Digamos assim, um jogador que atua melhor, é um centroavante que atua melhor de cara para o gol, né? Olhando para o gol, e nem tanto de costas para o gol, tentando fazer aquela proteção com o corpo e tudo mais. Então, acho que o Renzo, por exemplo, pode ajudar muito mais nisso aí. O Vitória tem muita dificuldade de manter essa bola na frente também, né? Então, isso acaba, obviamente,
pressionando até mais, ali desgastando mais a sua defesa, porque ela bate e volta, bate e volta, bate e volta. Hoje contra o Inter ficou muito claro isso, né? Várias escapadas erradas pelas laterais, como você falou, né? Pelas pontas, vários erros de passe, né? Dos volantes para os pontas também. Mateuzinho também tentando carregar a bola, mas sem a mesma eficiência do ano passado ou do ano retrasado. Então, esse desafogo da defesa que é um grande problema do Vitória e acertar essa transição, né? Eu tô bem rouco, eu vou tossir algumas vezes durante a live, já falei. Mas vamos lá. Aqui tá um horror. Aqui o clima, não sei como é que tá em João Pessoa, mas aqui Aqui o tá, clima tá tá frio, assim, tá velho. frio. O clima tá frio, eu não vou dizer que tá frio, mas que tá aquela coisa esquisita de tá chovendo e aí faz um sol, aí chove, faz um É, sol. aqui Quem também tem o tá. mínimo de rinite se ferra aqui em Salvador, viu? Tá difícil. Vamos lá. Respondendo a sua pergunta objetivamente, cara, isso até para falar da formação de Carille, né? Porque eu acho que hoje foi uma curiosidade, assim, pô, como é que Carille vai botar o time, mandar esse time a campo? Ele usou, eu acho que o que a gente esperava de Carille, assim. Carille tem um jeito muito, que acho que quem acompanha mais, né, vê ele jogando dessa maneira corriqueiramente. E ele jogou dessa forma no Vitória, que é marcando num 4-4-2, tipo 4, outra linha de 4 e 2, Uhum, né? E quando ele atacava, era um 4-2-3-1. Então, o Mateuzinho vinha buscar a bola mais pelo centro, o Kaiser virava o centroavante mesmo, e os dois pontas subiam para fazer, deixar de ser, assim, digamos, médio alas, né? E virar pontas mesmo, assim, extremos, né? No caso, Lucas Braga e Ronald. E me chamou muita atenção o bloco bem baixo, né? Quando o Vitória estava se defendendo, eram duas linhas de quatro, com a segunda linha de quatro ali, né? Formada por Ronald pela direita, Baralhas, William Oliveira e Lucas Braga, eles estavam, assim, praticamente um passo à frente da grande área, né? Então, era um bloco realmente muito baixo. E quando a bola ia para as pontas, né? Quando o Inter jogava pelas laterais do campo, os jogadores do Vitória também acompanhavam, né, nesse bloco, assim, de duas linhas de quatro para a lateral, ou seja, se aglomeravam ali no lado que a bola estava. Típico Carille, eu acho. Pelo que a gente acompanha desde o Corinthians e tal, isso é típico Carille. E me chamou muita atenção a escolha dele das posições, né? Sobretudo os dois pontas, Lucas Braga e Ronald. Eu acho que essa escolha por si só já é uma denúncia disso que você falou, de que o Vitória precisa contratar jogadores para essas funções. Porque Ronald na direita é uma demonstração clara de que Carille não enxerga alguém no elenco do Vitória para fazer essa função que ele precisa, de ser um cara que marque, mas que também tenha uma saída boa para o ataque na transição, né? Tem que ser um cara com alta capacidade de recompor, de fechar o espaço para o lado direito, de fechar o espaço, negar o espaço para o lateral adversário, e ao mesmo tempo também fechar um pouco pelo meio, quando essa bola vier pelo meio ali do adversário. Então tem que ser um cara com capacidade de marcação, mas também com capacidade de explosão, de velocidade para poder puxar a transição. Em teoria, Lucas Braga é esse cara, né? Eu acho que na carreira dele ele fez isso repetidas vezes. É um cara que tem essa capacidade de recompor, de marcar, de duelar, de fechar os espaços, mas também de puxar. Agora, no Vitória, ele está muito mal. Eu acho que ele, em teoria, é o cara, mas o desempenho dele no Vitória é qualquer coisa de. Eu até entendo o Carille olhar para o elenco dele sem acompanhar tanto o desempenho do Vitória e falar: pô, para esse esquema que eu estou buscando, o Lucas Braga vai ser o meu cara ali pelo lado esquerdo, porque ele tem capacidade de recompor e tudo mais, e de puxar a transição. Mas ciente do desempenho, né? Nós que acompanhamos o Vitória de mais perto e diariamente, sabemos que Lucas Braga até ter o perfil, mas não está desempenhando nada disso. E pela direita não tem, cara. Eric não vai fazer essa função, né? Fábio não vai fazer essa função, Léo Pereira não vai fazer essa função, assim, ele não tem esse jogador e ele botou lá Ronald. Então acho que sim, acho que nesse momento, sem dúvida nenhuma, primeiro, né? Vamos confiar de que falando de peças, né? Vamos confiar de que Renzo e Kaiser vão ser boas opções de centroavante
e que Rubem Rodrigues e Mateuzinho sejam as opções de meia. Então, vamos confiar de que todo mundo vai jogar a contento. Então, ficam as pontas, assim, com uma necessidade básica, né? Pela ponta esquerda, alguém para jogar, fazendo essa função que o Lucas Braga devia fazer, mas fazer melhor. E pela direita, alguém que faça uma função, né, do que Ronald tentou fazer hoje, e fez até bem, mas eu acho que Ronald talvez funcionasse até melhor pelo meio, porque eu não quero ver o William Oliveira jogando nessa função. Eu preferia ver esse time aí de Carille com o William Oliveira no banco. Eu ficaria com Ronald e Baralhas ali pelo meio, sendo os dois volantes, porque acho que são caras que têm capacidade tanto de armar como de sair. Daqui a pouco a gente vai fazer a avaliação individual e o William Oliveira falhou Isso. exatamente nisso, né? Ele até marca bem, mas a transição dele é um horror. E Hila nem se fala, cara. Hila é péssimo para esse jogo de transição. Então, eu acho que o Vitória precisa mirar assim, esses dois pontas para poder jogar nesse esquema de Carille. E agora, a lista número um, Fábio, é a lateral esquerda, né? Eu até acho que o Maicon Jesus foi bem hoje, mais uma vez, daqui a pouco a gente vai analisar individualmente, mas ele está ali por causa de um absoluto erro de planejamento do Vitória. E não é Não tem só erro de reserva, né? planejamento, ele não tem reserva, assim. Ele, na verdade, é um menino que, em teoria, veio para o sub-20 e que está aí na fogueira, completamente na fogueira, né? O... E detalhe, né, cara, assim, Hugo, já se sabia que Hugo ia sair do Vitória por causa do mau rendimento dele até agora na temporada, até a pausa, né, na verdade, da temporada. E depois Jamerson se machucou gravemente, sabe-se que ele não vai jogar mais essa temporada, antes da pausa, assim, ele não se lesionou durante a pausa, na volta da pausa. Ele se lesionou antes da pausa. A Vitória ficou 25 dias, 30 dias, e não trouxe nenhum lateral esquerdo, sabendo que só tinha o Maicon Jesus. Então, essa é a urgência hoje, é a lateral esquerda, mas também para melhorar mesmo o elenco teria que vir esses pontos. E só para finalizar, sobre a montagem do elenco e a própria partida, tá? Como eu falei, eu acho que o Vitória no primeiro tempo ele negou muito bem os espaços, falhou na transição. No segundo tempo, repetindo, o Inter empilhou atacantes, né? Entraram vários atacantes, empurrou o Vitória contra a sua defesa. Só que o Vitória teve muito espaço no fundo, né? Na profundidade. O Vitória teve muito espaço para buscar o jogo na profundidade. Os zagueiros do Inter, por exemplo, estavam atuando quase como volantes no segundo tempo. Eles avançaram muito. Então, esses jogadores, o Vitória, se cara ele quisesse ganhar o jogo, ele poderia até botar alguns jogadores para explorar essas costas da defesa do Inter. E aí me chamou muita atenção que ele entrou no segundo tempo com o PP e com o Oswaldo, né, no lugar dos cansados Ronald e de Lucas Braga. E aí que tá, assim, eu não sei se Carille, eu entendo que Carille de fato optou por não perder. Eu acho que ele imaginou que se ele botasse, por exemplo, um Fábio, um Léo Pereira, eles iam de repente deixar o time mais vulnerável para aquela pressão que o Inter estava imprimindo no segundo tempo. Mas eu também não entendo, cara. Veja só, a dificuldade que está esse elenco do Vitória, sabe, Fábio? Porque, ok, você não quer explorar de repente com o Fabri e com o Léo Pereira. Então você vai botar Oswaldo e PP. PP, muito mal no Vitória desde que chegou. Oswaldo, tirando uma situação específica de jogo, que é o Vitória no ataque, tendo domínio de posse de bola, ele não vai conseguir te dar nem a solidez defensiva, nem o jogo de transição. Então, estou falando de dois jogadores que, assim, para esse esquema de Carille, não vão ajudar muito. PP até pode, mas não está jogando nada no Vitória. E Léo Pereira e Fabri, se não for uma situação de jogo como essa, em que tem que explorar a profundidade, eles não vão jogar mais no Vitória. Sabe? A função deles é essa. Tipo assim, o melhor que eles podem render é numa situação de jogo como essa, o técnico optou por não usar. Então, é uma limitação muito grande mesmo do elenco, assim. O Vitória hoje é um cobertor curto, assim. É muito difícil, até para um técnico que está chegando agora, conseguir ter opções. Hoje, por exemplo, o Carille só fez 3 alterações. Ele ficou com Isso. duas, segurou duas. Eu acho que é um indício, sim, de que, cara, é difícil pro técnico, é muito difícil.
Muito bem, vamos ler aqui alguns comentários da galera do chat, né? Tem muito torcedor do Bahia, que é o nosso próximo assunto. Ravel Pinheiro já está chegando por aqui. Mais aqui alguns comentários em relação ao Vitória. Juliana Lisboa fala que gostaria de deixar registrada a solidariedade ao analista Vitor Vilar, né, que está aqui meia-noite tendo que falar de mais uma derrota do Vitória. E ela fala que Carille entrou em campo para não perder e não para ganhar. Henrique Freitas fala que o Carille ainda não pode ser avaliado. Ele fala que o certo era o Carpini ter demitido o Fábio Mota depois do jogo. Eu acho que era o contrário, né? Acho que era o Fábio Mota demitir o Carpini depois do jogo contra o Náutico. O Murilo Nunes fala que o elenco do Vitória é É, fraco, não tem técnico que faça milagre com esse material humano. É verdade, né? Tanto que a gente até falou aqui muito que era a muleta do Carpini, né? Só que o Carpini vai perder pro Confiança com as digitais dele, aí ele perdeu esse argumento, né? Na Série A a aí gente fica até difícil para aceitava esse argumento. defender, fica difícil perder, defender Carpinho, né? Na Série A a gente aceita Quando esse ele, argumento, mas e outra coisa, com o histórico dele ter sido eliminado também para o Náutico, que é um time com isso uma é. qualidade de elenco inferior, e para ter feito jogos péssimos pela Copa do Nordeste, por exemplo, contra o Ferroviário, pela própria Copa do Brasil contra o Maranhão, né? Para o Universidade Católica, que estava com um time reserva, sem interesse nenhum, e não conseguiu fazer um gol. Contra o Cerro Largo em casa, ele perdeu o Barradão, né? Também. Então, assim, Carpini realmente, ele tinha essa muleta do elenco ruim, mas o histórico dele era impressionante, assim, de tropeços toscos, né? Contra times tecnicamente inferiores. O Marcos Brito fala que Sport, Fortaleza e Vitória no Z4, é verdade, né? Dos 5 nordestinos, 3 estão no Z4 nesse momento. O Valdir Pita fala 3-0, Vitória 3-0 no Botafogo na próxima rodada. Putz, ainda é o Botafogo, né? O Botafogo jogou hoje contra o Vasco, fez 2-0. Só notícias ruins, viu? Torcedor do Vitória. O Pablo Daniel fala que o William Oliveira está jogando pelo nome, que nem pelo nome que fez em 2024, quando teve aquela sequência de 5 gols em 7 jogos. A gente vai falar do William Oliveira no campinho. E o Pablo Daniel mandou um superchat aqui e falou: Real Madrid fumo, Vitória fumo e o Galícia joga neste domingo. Não tá, pro seu lado não tá bom, hein, Vitor Vilar? Não, não, realmente essa semana tá difícil, cara. Porque foi uma porrada atrás da outra. Vitória eliminado, Madrid tomando 4-0, aí hoje Vitória perde de novo. Ainda bem que o Real Madrid tá de férias, né? Porque amanhã, coitado do Real Madrid, se pegasse o Leganês ia tomar um cacete também, graças à minha má fase. E o E a Luana. Galícia, ô Pablo, Uhum. vamos respeitar o Galícia. Tomara que o Galícia passe, velho. Pelo amor de Deus. São muitos anos na Série B do Campeonato Baiano. Ninguém merece. Bom, e a Luana Ramos fala que o Vitória foi roubado, o gol do Inter era para ter sido anulado. Teve uma falta, né, ali, até achei que foi falta mesmo. Se o VAR chamasse ali, foi logo no início, né, do lance, mas o VAR fez vista grossa. É difícil, né? No Beira-Rio, gol no final, pro VAR chamar tem que ter muita coragem. Mas foi falta, né, Vitor? Assim, eu acho que não dá pra reclamar tanto, porque aconteceu tantas coisas depois daquilo que não dá pra colocar na conta. Mas assim, se fosse marcado falta, não seria absurdo, porque tem um braço nas costas ali, não lembro o Dois, jogador né? do Vitória. Tem os dois É braços ali, um o, empurrão. foi o Vitão, ou foi o Vitão ou foi o Vitor Gabriel, no William Oliveira, né? Foi no lance anterior ao gol. Então ele bota as duas mãos nas costas do William Oliveira e derruba o William Oliveira. Agora é difícil, cara, é que você falou assim. A gente conhece futebol, né, Fábio? Então, assim, será que o árbitro vai anular aquilo ali? Marcar um. Porque não é só uma falta, é um pênalti, né? Seria um pênalti pro Vitória. Então, será que o cara dentro do Beira-Rio vai anular o gol do Inter e vai dar um pênalti que pode resultar. O gol da vitória do Inter, ele anularia o gol da vitória do Inter e daria um pênalti que poderia inverter o resultado a favor do Vitória. Será que o árbitro vai dar isso, velho? Por causa de uma falta em que o próprio William Oliveira não valorizou assim, né? Não foi malandro. Porque se o Oliveira tivesse
valorizado, né, caído e feito um escândalo e tal, talvez até rolasse, mas ele toma um empurrão e nem cai direito, assim, ele dá uma catadinha de ficha e segue. Então, E assim, ninguém reclamou, ato né, depois nenhum. do gol do Inter, né? Eu não vi jogadores do Vitória indo no árbitro, ó, olha ali aquele lance, enfim, pelo menos eu É, pois é, não, exato, não vi entendeu? esse pedido, né, de revisão. Eu acho que foi falta. É, Eu eu quero também acho que deixar foi claro falta. para É, a foi torcida falta. do Vitória que eu acho que foi falta. Mas ao mesmo tempo a gente tem que, pô, a gente acompanha o futebol brasileiro, a gente sabe como é que isso aqui funciona. Então, é muito difícil você Bom, esperar que marque. é isso. É, vamos para o campinho, né? Vamos começar analisando aí o Lucas Arcanjo, que hoje não trabalhou muito, né? E no gol, aí não teve nenhuma Não. culpa, né? Ainda a bola bate e toca na trave antes de entrar, então. É isso, eu acho que é regular, né? Não por mérito nem desmérito dele, é que ele teve pouco impacto no jogo, assim, não foi muito cobrado. Nas vezes em que ele teve que fazer uma intervenção com os pés, ele foi bem, não teve culpa no lance do gol. Passou meio que despercebida a atuação dele, então regular. Ele não foi nem um destaque positivo nem negativo, né? Vai regular mesmo. Talvez seja uma boa notícia, né? O goleiro não ter trabalhado tanto, né? Mostra que de fato o time se defendeu bem Bem, no né? jogo. Bom, isso quer dizer que Exato. temos boas notas para Rauter e Zé Marcos? Com certeza, sim. Alter, para mim, eu até pensei em colocar ele como muito bem, porque eu acho que Alter, já vou logo dizendo, ele foi o melhor em campo do Vitória. Para mim, ele acertou tudo, assim, ele foi muito bem no jogo, acertou todas as bolas, acertou todos os cortes, pelo alto, por baixo, acertou o tempo da. Uma coisa que eu não falei, né? No primeiro tempo, sobretudo, o Vitória até que não sofreu, por exemplo, na saída de bola. O Vitória conseguia, a partir de sua defesa, sair jogando e vencer a pressão, a tentativa de pressão do Inter e atravessar o meio de campo, né? Atravessar a linha do meio de campo. Então, com Alter, com Cáceres, com Maicon Jesus, por exemplo, o Vitória estava conseguindo até acertar a saída de bola. O único problema realmente era quando o Zé Marcos ficava com a bola, que aí o Inter meio que já sabia, né? Começou a ler a jogada, de que Zé, toda vez que a bola chegava em Zé Marcos, ele espanava para frente, né? Fazia a bola longa para frente. Então ele sim estava com alguma dificuldade de saída de bola. Mas Alter acertou tudo nisso aí, tudo. O problema era do meio para frente, né? Quando chegava nos volantes, né? No Mateuzinho, aí no Lucas Braga, no Ronald, aí já tinha mais dificuldade para chegar ao ataque. Então, Lucas Alter foi muito bem na saída de bola, nos cortes pelo alto, no corte por baixo. Eu acho que ele não errou nada durante o jogo todo. Aquela coisa que eu falei do jogo do Vitória precisar estar muito perto do erro zero, ele individualmente fez isso. Então, para mim, ele foi o melhor em campo. Eu pensei em colocar muito bem. Mas aí eu até queria pedir sua opinião, Fábio, pelo que os outros comentaristas fazem, assim. Com a derrota, você acha que vale a pena botar um muito bem? Cara, eu acho que assim, o Vitória se defendeu muito bem, assim, como eu falei, né? O Arcanjo trabalha pouco, né? E o Inter não teve tantas chances assim na área, né? Foi muito chute de fora, então eu acho que tem um mérito Vale, dos né? zagueiros. É, eu acho que vale. Vamos colocar ele como muito bem, então. É o Verde Paulo Sérgio e o melhor em campo para a alta. E Zé Marcos eu vou colocar como bem, né? O Verde Musgo. Simplesmente porque, assim, ele foi muito bem defensivamente também. Achei que ele afastou bem as bolas e tudo mais. Bons cortes, bem pelo alto. Só a saída de bola que estava, né, atrapalhando o jogo dele, assim. Eu acho que toda vez que chegava nele, ele espanava, sabe? Aquele zagueiro inseguro que o Inter começou a ler e pressionar. Mas fora isso, a dupla de zaga foi bem hoje. Bom, laterais, Cáceres e Maicon Jesus. O Cáceres eu vou colocar como regular. Atuação honesta ali, aquela atuação ok. Feijão com arroz de Cáceres. Não foi nem brilhante no ataque, nem ruim. Na defesa também não comprometeu e nem foi genial. Então, aquela atuação típica de Cáceres. Já o Maicon Jesus, eu acho que a gente tem que avaliar ele de acordo com o sarrafo, né? Como eu falei, é um menino que veio. É um reforço, mas em teoria veio para o sub-20, é um cara que ainda está começando a vida como profissional.
e que está numa fogueiraça. Foi lançado numa fogueira absurda por conta de um erro de planejamento do Vitória. E aí ele, no seu segundo jogo no Vitória, ele vai para o Beira-Rio enfrentar um time, encarar um jogo em que ele tem que marcar, que ele tem que aparecer na frente como válvula de escape, um nível altíssimo de desafio. Então, assim, eu vou colocar ele como bem, por causa do sarrafo, né? Para mim ele é verde musgo, por causa do sarrafo em que eu estou elogiando ele, assim, em que eu estou avaliando ele, melhor dizendo. Eu acho que ele foi um cara que, apesar desses erros, né, pontuais de saída e tal, ele foi um cara que não falhou no lance do gol, porque no lance que eu falo do gol, no momento que o Valencia atravessa por trás dele, ele estava 2 contra 1. E, velho, assim, o lance do Lucas Braga, que ele ficou procurando a bola, foi um cruzamento de Maicon Jesus. Nos 45 minutos, ele aparece pelo lado esquerdo, Isso. de um lance que não ia sair nada, ele arranca um chute que Rocher tem que fazer uma defesa. E durante o jogo, ele foi uma grande válvula de escape do lado esquerdo, assim, ele apareceu muito bem no ataque. E defensivamente, ele negou bastante espaço ali, né? Durante o primeiro tempo, por exemplo, o Inter não atacou praticamente nada pelo lado esquerdo do Vitória, por causa da boa atuação do Maicon Jesus. Então, para o sarrafo, eu acho que ele foi bem. E isso aí é importante porque, contra o Confiança, ele foi horrível. E aí ele já, né, se recuperou, apesar do nível ter subido consideravelmente, que é um desafio contra o Inter. Então, eu vou colocar ele como bem, sabe? Diante do sarrafo. Se fosse um jogador tipo Jamerson, etc., eu acho que seria regular, Uhum. mas para premiar o menino, vou colocar como bem. Muito bem, então vamos para o meio de campo agora, né? Começando com o Baralhas e o William Oliveira. Vou colocar os dois como regular, tá? Os dois são regulares, porque Baralhas eu achei uma atuação bem honesta, ele foi bem defensivamente, mas sem tanto impacto no ataque. Eu acho que essa formação do Carille, ele acaba pesando demais os volantes. Os volantes têm muitas funções defensivas, de cobertura ali pelo meio campo, cobertura de lateral e tudo mais. Então vai ser uma tendência realmente a gente ver os volantes, seja lá quem for, Baralhas, Ronald, Júlio Oliveira, Ricardo Hiller, participando muito menos da fase ofensiva, né? Mas eu achei uma atuação honesta dos dois. O William Oliveira, ele foi bem defensivamente, assim como o Baralhas, só que ofensivamente ele foi bem mal, assim. Muito Veja, bem, então eu vou colocar os dois como regular. regular. Agora, Baralhas, com um adendo, assim, Baralhas é um regular quase verde musgo, porque Baralhas foi bem defensivamente, poderia ter feito mais ofensivamente na transição, mas não ofendeu. O William Oliveira, ele é um regular quase laranja, porque ele foi bem defensivamente, tal qual o Baralhas, mas na parte da transição ele deu uma ofendidazinha, sabe? Deu uma chateada. Foi uma atuação ruim dele. Então fica por aí. E Mateuzinho? Errou Aí esse é demais, mal. mas é muito assim, Errou demais. eu fico com, ele errou muito, é verdade, mas assim, parece que só tem ele também, né? É, Pra fazer tudo assim, é ofensivamente. difícil, velho. É difícil, né, velho? Porra. Assim como. É interessante isso, assim como o Carpini tinha a muleta do nível técnico ruim, isso vale para o Mateuzinho, né? Porque ele acaba sendo o jogador mais técnico do time, né? Então a gente sempre fica com pena de avaliar ele mal, porque você olha assim e fala: caramba, que trabalho que esse cara tem, né? É um trabalho difícil, né? Nem Noé, aquele papo do Nem Noé. Mas, assim, eu acho que o Mateuzinho pode dar mais, sabe, Fábio? Esse que é o problema de Mateuzinho. Eu acho que ele, no primeiro tempo, ele foi apagadíssimo, mesmo diante da dificuldade, que a gente sabe que ele é o referencial técnico e tudo mais, mas ele foi apagadíssimo, errou demais, ele sequer, por exemplo, contribuiu tanto na parte de recuperar a bola na frente. No início do segundo tempo, ele se recuperou um pouco, ele já começou a roubar mais bola, ele começou a ser mais ativo ali na perseguição aos volantes do Inter. Ele começou a ser mais ativo, inclusive nas arrancadas, quando ele se apresentava, né, para também puxar o contra-ataque e quando ele dominava a bola, tentava carregar.
mas durou ali uns 20 minutos. Depois ele parece que cansou, ficou muito desgastado, ao ponto de que ele começou a errar muita coisa, errar passe, errar drible e errar até escanteio. Pô. É um cara que, por exemplo, durante esse jogo, no segundo tempo ali, ele foi cobrar um escanteio e ele fez uma cobrança horrível. Ele cobrou, tipo, um Rasteiro, escanteio né? de 3 metros, entendeu? Falta de perna mesmo, assim. Então, eu acho que o Mateuzinho ainda segue devendo, né? Entendeu? Eu acho que vou colocar ele como mal, velho. Assim, eu acho que ele pode entregar mais. Mesmo ciente dessa cobrança, assim como para Carpini, eu acho que a cobrança veio, para Mateuzinho tá vindo também, entendeu? Ronald, Ronald eu vou colocar como bem. Eu acho que ele foi bem na desafio de uma função diferente, de fechar o lado direito. Ele teve que jogar muito correndo para trás, tipo assim, perdia a bola na frente, tinha que se recuperar e roubar essa bola para fechar o espaço de novo, roubando bola, etc. Então, acho que ele foi bem nessa recomposição. Acho que ele foi também, enfim, o sarrafo diferente, porque é uma posição diferente para ele. Então, eu acho que dentro dessa missão que foi dada por Carille a ele, como eu falei, Carille precisava de um cara que atuasse pelo lado direito com essas funções, né, de recompor bem e de, quando tivesse com a bola, conseguisse carregar para a transição. E no elenco não tem. Ele viu o Ronald como o cara mais próximo disso, deu esse desafio e ele foi bem, sabe? Eu acho que o Vitória para frente precisa de um cara que desempenhe melhor, mas o Ronald recebeu a missão e foi bem. Acho que no segundo tempo ele caiu demais na produção por causa do cansaço, desgaste, foi substituído e não à toa o Vitória também caiu junto com ele e parou de produzir ali pelo lado direito, sabe? Mas enquanto ele esteve bem, inclusive foi a principal, assim, foi uma boa saída do Vitória pelo lado direito, foi o Ronald. Então eu vou colocar ele como bem. muito bem. Vamos agora para Lucas Braga e Kaiser, né, para fechar o time titular, enquanto o Ravel Pinheiro já se prepara. Pronto. Ravel chegou, então vou ser mais econômico ainda nos comentários. Tava esperando o Ravel entrar. Lá ele. É... Lá ele, Ravel Pinheiro. Tava vendo aqui nos bastidores e concordando muito com sua análise sobre Mateuzinho, meu amigo. Eu acho que a fase Obrigado. ofensiva do Vitória tem sofrido com um momento complicado que ele tem vivido. A gente sabe que é o principal, na verdade, esse deserto técnico que o meio-campo e a fase ofensiva do Vitória tem sofrido. Eu acho que ele nunca tinha ficado tão evidente pelo fato de Mateuzinho conseguir carregar o time, né? Sempre jogando muito bem, sempre sendo aquele diferencial. E nas partidas recentes eu tenho visto que ele não tem conseguido manter o nível que a torcida do Vitória se acostumou a ver ele jogando. Exato. Eu sinto que ele tá de saco cheio, sabe, Ravel? Às vezes eu percebo que ele tá meio de saco cheio, assim. Eu acho que ele tá com aquela sensação, tipo, velho, nem Noé carregou tanta, tanto bicho assim, né? Então eu acho que às vezes ele tá de saco cheio mesmo. Tem jogo que parece que ele tá com um comportamento assim, tipo, velho, tipo, jogo de confiança mesmo, o desabafo dele foi muito nessa linha, né? Tipo assim, cara, eu não aguento mais. É impressionante. Mas vamos lá, vamos falar de Lucas Braga. Mal, laranja para ele, porque assim, velho, defensivamente eu até que achei que ele, para essa função que a gente espera dele, né? Que é de recompor e tal, ele foi bem. Eu acho que ele negou bastante espaço ali pelo lado esquerdo do Vitória, né? Conseguiu defender, sobretudo no primeiro tempo, mas a parte ofensiva, meu amigo, é um negócio de louco, assim, Lucas Braga. É um cara que não consegue carregar, não consegue acertar a transição, e para completar, ele ainda atrapalhou o Renzo naquela bola, que é um show de horror, né? Tipo assim, cara, um atacante, porra, dentro da área, divide com o zagueiro, fica, ele não sabe para onde a bola tá indo, e ainda atrapalha o coleguinha, loucura, velho, loucura. Então, mal. E Kaiser, vou colocar ele com mal também, laranjinha. Por tudo que eu falei, ele não sustentou tanto o ataque, não sustentou nada o ataque, não ganhava bola no pivô, não conseguia sustentar e errou muito, assim. Achei Kaiser bem abaixo. Talvez tenha sido, inclusive, o pior em campo do Vitória. Muito bem, titulares avaliados, vamos agora para os três que entraram, né? PP, Oswaldo e Renzo Lopes. PP eu vou colocar como mal. Eu acho que ele laranja também, porque ele entrou na vaga de Lucas Braga. Mais uma vez, eu já falei aqui, não entendi muito bem as alterações de Carille, sinceramente. Porque ele botou o PP e o Oswaldo, assim, né?
Tipo Oswaldo e Foi os que PP. ele mais PP conhecia, né? Eu acho que foi pelo nome, né? Quem é os que eu conheço mais aqui, que eu já vi jogar? Oswaldo e PP. Acho que foi essa a, eu acho que é isso a mesmo. lógica Eu acho dele. que é isso mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo. Você tem toda a razão. Você matou a charada aí, velho. Mas assim, PP, eu acho que entrou mal. Ele entrou e não deu impacto no jogo. Eu acho que PP segue muito abaixo do que o Vitória precisa. Desde o Bavi é um negócio de louco, assim. PP continuar tendo chance, né? Precisa se recuperar muito. O Vitória tem contrato longo com ele, então acho que ele é um jogador que vai ter que ser recuperado de alguma forma. E Oswaldo entrou na fogueira danada com a função defensiva que não é a dele, fechar ali, né, os espaços, e ele não conseguiu. Basicamente, ele não conseguiu É, fechar os espaços. Eu acho até que no lance do gol, por exemplo, ele poderia estar ali cobrindo o lado esquerdo. E aí, Renzo, eu vou colocar ele como regular. Então, Renzo, eu vou colocar ele como regular porque ele teve duas chances, assim, querendo ou não, o Vitória teve três boas chances no segundo tempo, duas foram com ele, né? Uma foi a bola que Lucas Braga acabou atrapalhando, a outra foi ele aproveitando a falha da zaga e estando de fora da área, com o goleiro adiantado. Então ele entrou bem, assim, entrou e causou um impacto no jogo, né? Então eu vou colocar ele como regular. Foi uma estreia até interessante, mas longe de poder julgar o que é que vai ser esse reforço para o Vitória. muito bem. Oswaldo foi mal também, né? Oswaldo foi mal e Ronald foi bem. Verde Isso. musgo para Ronald, laranjinha para Oswaldo. E Carille, vou colocar como regular, nosso técnico aí. Porque, cara, assim, entendeu o momento do Vitória, montou um time para fechar mesmo, para não perder. Saiu o gol no final, assim, aconteceu, tipo assim, não dá para julgar nada de Carille por enquanto. Então vou colocar como regular. Muito bem. Então, todo mundo avaliado aí pelo lado do Vitória, né? O melhor em campo ficou sendo o Walter, né? O zagueiro. E a gente passa a régua no Vitória.